Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros alunos e alunas do curso de Introdução à Teologia, nós estamos na segunda parte do nosso curso, lendo e analisando textos teológicos relevantes, importantes, de grandes autores da teologia de épocas diferentes. Vamos ler hoje um texto muito provavelmente do iniciozinho do segundo século. Trata-se de uma carta endereçada aos cristãos de Éfeso, escrita por Santo Inácio de Antioquia, um personagem muito interessante, pois ele está ali na transição entre a geração, por assim dizer, bíblica e a primeira geração pós-bíblica, pensando que, lembremos-nos que o Novo Testamento termina de ser escrito ali por volta do ano 95, 98 depois de Cristo, ou seja, uma época em que Santo Inácio de Antioquia já vivia a sua fé, provavelmente já era, vamos dizer, uma figura de relevo na igreja, pois ele faleceu mártir, tudo indica, é o que sabemos, por volta do ano 107 depois de Cristo. Tem uma figura icônica, uma figura importantíssima, que deixa 7 cartas como um testemunho muito bonito de como a igreja, naquele tempo, período, vamos dizer, do final do primeiro século, início do segundo século, como a igreja vivia. Vamos rezar invocando o Espírito de Deus, que ele nos ajude a mergulhar na beleza desse escrito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, vem em socorro da nossa pobreza, ilumina a nossa inteligência e enche de amor o nosso coração, para que possamos apreciar retamente todas as coisas e que tudo aquilo que nós estudemos se transforme em caridade em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dividir a nossa aula em 3 partes. Na primeira eu vou apresentar, seguindo um pouco a introdução do volume número 1 da coleção patrística da Paulus, que tem como título Padres Apostólicos, um texto que eu vou enviar para vocês. Vou apresentar um pouco a vida, traços gerais da vida de Santo Inácio de Antioquia. Num segundo momento, eu vou aprofundar uma temática eclesiológica ministerial e vamos dizer o porquê quando apresentarmos essa temática na segunda parte da nossa aula. E na terceira parte, evidentemente a parte mais importante do ponto de vista da extensão e do objetivo de avaliação, nós vamos apresentar para vocês a carta propriamente dita e vamos tecer alguns comentários importantes. Primeira parte, falemos da sua vida. Antes de mais nada, o seu próprio nome, Inácio. Inhe significa fogo. Natus significa nascido. Então, Inácio significaria, no latim Ignatius, significaria um homem nascido do fogo.
Muito provavelmente esse fogo é entendido como o fogo do amor. Inácio é esse homem que nasceu do fogo do amor de Cristo e que traz no seu coração este mesmo fogo, o fogo da caridade. Ele ama Cristo, ele ama a igreja, ele ama os seus irmãos, ele ama os bispos, os padres, os diáconos, o povo de Deus. Ele ama a tal ponto Cristo que nós sabemos, no dia em que celebramos Santo Inácio de Antioquia, lemos no ofício das leituras um trecho da sua carta aos Romanos, em que ele pede, quase implora, que ninguém interceda por ele, pois ele quer e deseja oferecer a sua vida como um verdadeiro sacrifício de amor a Deus. Ele que se alimentou da Eucaristia ao longo de toda a vida, do sacrifício de Cristo, quer concluir a sua vida oferecendo a Cristo o seu próprio sacrifício no martírio. Ele quer ser devorado, triturado pelos dentes dos leões, como tantos cristãos morreram. Vejam que o seu nome já é algo importante. Era ele oriundo de Antioquia, uma cidade fundada por volta do ano 300 a.C., uma cidade importante para o cristianismo. Nós sabemos que por lá passaram Paulo, Barnabé e até Pedro. Uma cidade em que pela primeira vez os cristãos receberam esse nome, como nos recorda os Atos dos Apóstolos. Atualmente essa cidade se chama Antaquia e fica na Turquia. Eu tive a oportunidade de visitá-la. Guarda poucas recordações do cristianismo, ao menos no centro da grande cidade, mas há uma comunidade cristã muito simpática, não tão numerosa, mas muito fervorosa. Quase nada sabemos de seus pais, da sua formação, se ele já era filho de uma família cristã ou, eventualmente, se ele se converteu. O que as fontes antigas nos dizem sobre ele? Eusébio de Cesareia, importante historiador, afirma: depois que Evódio fora estabelecido primeiro sobre os antioquenos, Inácio, o segundo, reinava no tempo do qual falamos. Segundo Eusébio, parece que o primeiro bispo depois dos apóstolos de Antioquia teria sido este Evódio, e Inácio seria o seu sucessor. No final do século IV, São Jerônimo escreve na sua obra De Viris Illustribus, ou seja, os homens ilustres da história da igreja. Ele escreve: Inácio, terceiro bispo depois do apóstolo Pedro, da igreja de Antioquia, foi enviado a Roma, condenado às feras durante a perseguição movida pelo imperador Trajano. Bem, aqui a informação que temos parece confirmar aquela de Eusébio, ou seja, depois dos apóstolos, neste caso Pedro, é visto como o primeiro bispo de Antioquia antes de ir para Roma. Temos um outro sucessor, que Eusébio chama de Evódio, e finalmente chegamos à figura de Inácio. Ou seja, ele é alguém que muito provavelmente conviveu com São João Evangelista, já que estamos ali numa região próxima de Éfeso.
Ele deve ter conhecido São João Evangelista, quiçá pela idade, se ele não teve contato com outros apóstolos, como o próprio Pedro, que, segundo a tradição, morreu mártir em 67, não é de se descartar esta possibilidade. Temos que pensar que pode ser. Por outro lado, nas suas cartas, ele não faz referência a este conhecimento direto dos apóstolos, o que seria um outro dado importante. Então, talvez ele não tenha conhecido Pedro, Paulo, mas muito provavelmente deve ter conhecido ao menos João Evangelista. A Igreja Bizantina, em sua memória, não acrescenta dados biográficos, mas ressalta traços marcantes da sua personalidade. Êmulo dos apóstolos em sua vida, vejam a ideia, sucessor deles sobre seus tronos, tu encontrastes na prática das virtudes, ó inspirado de Deus, o caminho que conduz à contemplação. Vejam como é relacionada a figura de Inácio de Antioquia com as figuras dos apóstolos. Assim, dispensando fielmente a palavra da verdade, lutastes pela fé até o sangue, ou seja, pregastes, vivestes a verdade e lutastes pela fé até o sangue. Ó Pontífice Mártir Inácio, roga ao Cristo para que salve nossas almas. A Igreja de Antioquia o celebra no dia 17 de outubro. A liturgia latina o festeja no dia 1º de fevereiro. É conhecido também com o título de Teóforos, que ele usa nas suas cartas, ou seja, aquele que carrega Deus. Cristóforo, Cristóvão, vem daí, seria aquele que carrega Cristo, aquele que tem Cristo dentro de si. Pois bem, Inácio é chamado de Teóforo por ser esse homem de Deus, que transmite Deus com a sua vida. Como dissemos, ele morreu mártir provavelmente em torno do ano 107. Alguns autores até atrasam um pouquinho o seu martírio e o colocam em torno do ano 110. Essa questão do martírio é confirmada por Jerônimo, que fala dessa tradição antiga de que Inácio teria sido enviado da Síria para Roma e lá sofrido o martírio. A carta que Inácio escreveu aos romanos parece indicar que ele sabe bem o que o aguarda lá em Roma e ele não quer escapar desse martírio. Então, temos aí boas razões para crer que realmente ele morreu mártir por volta do ano 107. Ele nos deixou 7 cartas. Estando em Esmirna, onde era bispo Policarpo, escreveu as 3 primeiras cartas. A carta à igreja de Éfeso, na qual recorda a figura importante do seu pastor Onésimo, uma carta à igreja de Magnésia, tem como pastor Damas, e outra à igreja da Trália, que tinha como pastor Políbo. Ele também escreve aos romanos, uma carta a qual já nos referimos, e em seguida, já longe de Esmirna, ele dirige outras cartas de Troade, que é um porto, de onde Paulo partiu para evangelizar a Macedônia e depois a Grécia, na atual Turquia ainda. Ele escreve de lá aos cristãos de Filadélfia, à igreja de Esmirna e uma carta pessoal ao bispo Policarpo,
que ele reconhece como homem apostólico, ou seja, alguém que teve contato direto com os apóstolos. É o que tudo indica, Policarpo de Esmirna teria sido, por assim dizer, discípulo de São João Evangelista. O grande patrólogo Quasten diz que essas cartas têm importância incalculável para a história do dogma. De modo geral, as cartas refletem a influência do pensamento paulino, predominantemente, mas também do pensamento de São João. Depois do século IV, Juliano Ariano lançou uma edição grega das 7 cartas de Inácio, às quais ajuntou outras 3 cartas. Foi a primeira, por assim dizer, publicação das 7 cartas de Inácio. Estamos no século IV. Falemos um pouquinho sobre o conteúdo das cartas. As cartas têm um esquema que lhes é comum. Podemos dividi-lo em 4 pontos. Uma saudação inicial, um elogio das qualidades da comunidade. Terceiro ponto, recomendações precisas. Ele pede que se fuja das heresias. E segundo, ele pede que os cristãos se agarrem na unidade, a unidade com Deus, a unidade com os irmãos. A unidade deve ser uma característica fundamental da igreja, da vida cristã. E muito importante para que essa unidade seja objetiva e não apenas uma ideia vaga, é que essa unidade aconteça pela submissão ao bispo, que representa Cristo, e que, representando Cristo, no fundo representa Deus para esta comunidade. O quarto e último ponto, uma saudação final, na qual ele normalmente pede orações pela igreja da Síria, e também que está sendo perseguida, né? E também que lhe enviem diáconos para ajudá-lo no seu ministério. O tema central, como já antecipamos, é, sem dúvida, o da unidade. A importância da união com Deus, com Cristo, com o bispo e entre os cristãos. É esta união a fonte viva, onde Inácio alimenta o desejo ardente de imitar o Cristo em sua paciência até a morte, até o martírio. E esse é um outro tema clássico dos primeiros cristãos, o tema do martírio. O tema do martírio é muito importante porque hoje nós temos muitos modelos de santos, o santo da caridade, o santo da pobreza, o santo da pureza, santos casados, santos sacerdotes diocesanos, santos confessores. Nós temos muitos modelos de santos, isso é muito bonito, mas os primeiros cristãos tinham como modelo primordial de santidade o mártir. O mártir era, vamos assim dizer, o herói da vida cristã. Era o modelo a ser seguido. Era, de certa forma, visto como o ápice da vida cristã. O melhor modo para concluir a nossa jornada terrestre. O certo é que Inácio de Antioquia é uma pedra importantíssima dessa formação da doutrina, do dogma católico no início da nossa história eclesial. É um personagem que devemos conhecer, que devemos ler, e a sua
os seus escritos não só alimentam, por assim dizer, a reflexão da teologia dogmática, mas eles são carregados de um entusiasmo de fé, de uma espiritualidade eclesial e eucarística, de um amor a Deus que contagia os leitores. Isso também é muito conhecido pelo fato de ser, na literatura, vamos dizer, pós-bíblica, já que aquilo que eu vou falar dele a gente já encontra na Bíblia, na verdade, nas cartas pastorais de São Paulo, ou seja, nas duas cartas a Timóteo e na carta a Tito, que já falam dessa hierarquia em 3 graus na igreja. Pois bem, Santo Inácio é o primeiro testemunho pós-bíblico que apresenta como muito natural, sem que ele precise justificar aos seus leitores, uma hierarquia na igreja tripartida, ou seja, dividida em 3 ministérios, que nós já conhecemos: é o ministério episcopal, o ministério presbiteral e, finalmente, o ministério diaconal. O bispo, ele é um em cada diocese, em cada igreja. Na igreja de Éfeso, por exemplo, tem um bispo. E esse modelo é conhecido como modelo monoepiscopal ou monoepiscopado. Então, esse é um ponto muito importante da doutrina, né? De Santo Inácio de Antioquia. Em torno do bispo nós temos um colégio, o colégio dos presbíteros. É interessante porque ele sempre apresenta isso, os presbíteros com um plural, dando a entender que se trata justamente de um colégio. Mas ele também fala dos diáconos, e são vários os nomes, inclusive, de diáconos apresentados por ele. Mas, acima dos presbíteros e dos diáconos, se encontra o bispo. Ele é vigário de Deus, vigário do Cristo, responsável e mestre dos fiéis. O modelo de hierarquia apresentado por Santo Inácio de Antioquia, como eu disse, é conhecido como monoepiscopado, ou também, eu tinha esquecido e agora me corrijo, ou de episcopado monárquico, onde monárquico, o termo vem de monos, ou seja, arque, ou princípio, ou seja, o episcopado que como o princípio único da autoridade, né, naquela realidade eclesial. Mas na verdade, o princípio primeiro é o próprio Cristo. O episcopo é um representante do Cristo, exerce a sua autoridade em nome do Cristo. Ao referir-se ao colégio dos presbíteros, ele usa o termo coletivo presbyterium, que hoje nós usamos em português, presbitério, né? Ele usa em grego presbyterium. Então, vejam como é importante ler os padres da igreja. E o Concílio Vaticano II, de certa forma, propôs um retorno às fontes. Ele usa muito também o termo doulos, que significa, em português, servo. Ou seja, ele compreende que a figura do bispo, que a figura do padre, que a figura do diácono é uma figura ministerial, é uma figura de serviço. Isso é muito claro na sua visão. Como você está percebendo, nós estamos entrando aqui na segunda parte da nossa aula, ou seja, estamos aprofundando um tema
de máxima importância na teologia, nos escritos de Santo Inácio de Antioquia, que é o tema do ministério ordenado. Ele é um autor importantíssimo, como eu já expliquei, pelo fato de ser o primeiro testemunho pós-bíblico, né, da literatura cristã antiga pós-bíblica, ali bem pertinho do período bíblico, que testemunha que as igrejas já se organizavam com esse tipo de hierarquia. Um bispo, um colégio de presbíteros, ou seja, um presbiterium, e um grupo de diáconos a serviço do bispo, a serviço da igreja. Para Inácio de Antioquia, o termo episcopos, o termo bispo, tem o seu significado etimológico ainda bem nítido, bem claro. Episcopos, literalmente falando, significaria aquele que vigia, aquele que protege, aquele que é guardião. E o verbo episcopein seria vigiar, guardar, cuidar, administrar. Mas para Inácio, o bispo é somente um representante visível do verdadeiro bispo, do verdadeiro episcopo, que é Jesus Cristo unido ao seu Pai. Jesus Cristo seria o bispo invisível, aquele que governa, aquele que protege, aquele que guarda a sua igreja. E assim ele escreve na carta aos cristãos, aos magnésios, no ponto 3, parágrafo 2. Ele diz: não engana apenas este bispo visível, mas mentes ao invisível, ao bispo invisível. Então, depois ele, quando se refere na carta aos Efésios, logo no início, a Onésimo, ele diz que ele é o bispo de Éfeso na carne, ou seja, ele é o bispo visível de Éfeso, mas o bispo supremo é o invisível, é o próprio Cristo. Na carta aos Magnésios, ele diz ainda, o bispo preside no lugar de Deus. Em outra carta, ele escreve: o bispo é a imagem do Pai. Em outro texto ele diz: é preciso considerar o bispo como o Senhor mesmo. E essas afirmações vão na direção não de divinizar o bispo, mas de vê-lo como enviado de Deus. Inácio não nos explica como eram eleitos os bispos, como eles eram escolhidos, mas usa uma expressão muito interessante. Ele fala muito de ser um bispo segundo o pensamento de Deus. Ele usa expressões como: ninguém pode atribuir-se a si mesmo esta honra, somente pode fazê-lo aquele que é chamado por Deus. Ele diz que um bispo deve viver uma indizível caridade e o dom da graça. Na saudação aos Filadélfios, ele diz: o bispo, com os presbíteros e os diáconos que estão com ele, foram designados segundo o pensamento de Jesus Cristo, que os fortificou através do seu Santo Espírito, segundo a sua vontade. Ele vê por detrás dos ministros
o Cristo, a vontade do Cristo. Por isso, quando ele escreve a Policarpo, ele diz que que o ministro é revestido da graça de Deus. Escrevendo ainda aos Filadélfios, ele diz: sei que o vosso bispo, não por si mesmo, nem por causa dos homens, obteve o ministério que o liga à comunidade, à vossa comunidade. Não foi por vanglória, mas pela caridade de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele exerce esse ministério, porque ele foi ungido, ele foi revestido da graça de Deus para ser capaz de representar o próprio Cristo e colocar-se a serviço da santificação de todos, da salvação dos homens. Santo Inácio, ele se apresenta humildemente. Em um certo momento, ele chega a dizer que ele é o último daqueles que creem. Ou seja, ele se sente muito pequeno no exercício da sua missão. Ele pede em outro trecho das suas cartas: recordem-se nas vossas orações da igreja que está na Síria, a qual eu não sou digno de pertencer. Sou o último deles. Vejam a consciência da sua pequenez. Ele usa também o termo perípsima, que significa lixo, aquilo que precisa ser jogado fora porque não presta. Santo Inácio apresenta a santidade como sendo uma vida digna de Deus. Ele usa essa expressão diversas vezes nas suas cartas. Um diácono digno de Deus, um colégio presbiteral digno de Deus. E esta expressão significa justamente isso, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, que é, digamos, a nossa santidade. Da mesma forma, ele usa a expressão um diácono segundo Deus, ou diáconos segundo Deus. Então, essa expressão segundo Deus ou segundo Jesus Cristo significa segundo a verdade, segundo o projeto de Deus, que é a verdade. É assim que as coisas devem ser. Então, quando ele diz um diácono segundo Deus, ou diáconos segundo Deus, ele quer dizer segundo a verdade do projeto de Deus. Vamos concluir a segunda parte da nossa aula, ainda com as nossas últimas considerações sobre esse tema tão importante que encontramos na literatura de Santo Inácio de Antioquia, ou seja, a hierarquia eclesiástica, o ministério ordenado, na sua tripartição, episcopado, presbiterato e diaconato. Bem, Santo Inácio parece apresentar a relação do bispo com a comunidade como um verdadeiro mistério. Deus constitui os seus representantes para que sejam aqueles que guardam, protegem, formam a comunidade cristã. A comunidade é confiada ao bispo pelo próprio Deus, no fundo. E nessa relação entre bispo e comunidade, parece que existe todo um mistério onde o bispo poderia ser comparado à cabeça da comunidade. Ou seja, se o bispo está vivendo bem a sua vocação, a comunidade é bem encaminhada, mas o contrário pode acontecer. Se o bispo se desvia, a comunidade é conduzida pelo bispo ao desvio. Então, essa relação ela é de máxima importância. É preciso que o bispo
é, tenha no coração esse desejo de retidão para guiar a comunidade e que a comunidade, ao mesmo tempo, confie no seu bispo e se deixe conduzir por ele pelas boas veredas da fé das boas obras. Depois o bispo ele é apresentado como um sinal da unidade da comunidade. Ou seja, se nós queremos saber se estamos vivendo a comunhão, a unidade na igreja, temos que nos perguntar como vai a nossa relação com o bispo. Esse papel do bispo como, vamos dizer, guardião, como instrumento, como sinal de unidade, porque o bispo também é sinal da unidade daquela comunidade, daquela diocese, por assim dizer, com toda a igreja, com o Papa, com todos os demais cristãos. A unidade com o bispo, com Cristo, com Deus, da comunidade, é vista de um modo explícito na celebração da Eucaristia. Nós temos em Santo Inácio de Antioquia aquilo que Joseph Ratzinger chama uma eclesiologia eucarística. Ou seja, a Eucaristia revela à igreja como ela deve viver. Revela à igreja a sua própria identidade. A igreja é chamada a viver na unidade. E a Eucaristia, em torno do bispo, deixa isso muito claro. Quando o bispo celebra a Eucaristia, tendo em torno dele os padres, os diáconos e toda a assembleia, ali nós vemos o mistério, como se fosse uma fotografia sacramental do mistério da igreja. Nós vemos o que é verdadeiramente a igreja e vemos também como a igreja deve viver. Por isso o Concílio Vaticano II recorda que a Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida, de todas as ações da igreja. Ela é também, meus queridos irmãos, o centro da vida eclesial, como o coração que pulsa de amor. Ela nos faz receber de Deus as graças que nós precisamos para viver a nossa vida de oração, a nossa vida fraterna, vida de comunhão, mas também a nossa vida apostólica, o nosso serviço ao mundo. Nessa segunda parte da nossa aula, é a que eu concluo, nós utilizamos bastante um livro de Enrico Cattaneo, um especialista nos padres da igreja. Ele tem diversas obras, eu tenho 2 ou 3, mas o livro que nós queríamos citar é, em italiano, Il Servizio Ministeriale, ou em português, o Serviço Ministerial, Reflexões dos Padres da Igreja. É um livro de 2019, da editora Âncora, italiana. Mas agora vamos apresentar a carta de Santo Inácio de Antioquia aos Efésios. Uma comunidade muito importante na antiguidade cristã. Lembremos-nos que São Paulo esteve por lá por bem 2 ou 3 anos, entre os anos 55 e 57, é também uma cidade ligada à tradição joanina. Segundo uma tradição antiquíssima, São João teria vivido em Éfeso por muitos anos, inclusive acompanhado da mãe de Jesus. Lá existe um santuário muito antigo, aonde se venera a casa de Maria. É uma das 7 igrejas do Apocalipse. E temos que nos lembrar também que ali se celebrou o 3º concílio ecumênico
no ano de 431, no qual o nestorianismo foi vencido e Nossa Senhora foi proclamada Mãe de Deus. Interessante, porque lá em Éfeso havia no passado um super santuário dedicado à deusa Diana. Pois bem, no lugar aonde no passado se adorou a deusa Diana, foi erguida uma grande basílica para recordar ali a proclamação do dogma de Nossa Senhora, Mãe de Deus, num local muito próximo daquele no qual a Virgem Maria teria vivido por alguns anos acompanhando o apostolado de João Evangelista. Inácio aos Efésios, você pode ir acompanhando no texto que eu enviei. Saudação. Vejam sempre a saudação inicial. Inácio, também chamado Teóforo, ele se apresenta como portador de Deus. A igreja que foi grandemente abençoada com a plenitude de Deus Pai. E a plenitude de Deus Pai é uma expressão muito interessante. Plenitude, o pleroma. Plenitude de Deus Pai. Do que se trata? Se trata de Cristo. Em Cristo, o Pai oferece tudo à humanidade. Ou seja, Cristo traz para a humanidade a plenitude de Deus Pai. Ou seja, nós somos abençoados com a plenitude de Deus Pai. Somos abençoados por termos Cristo conosco. Mais adiante ele diz: a igreja digna de ser chamada feliz, que está em Éfeso, na Ásia, as melhores saudações em Jesus Cristo, numa alegria irrepreensível. Ele dirige então a sua palavra a esta igreja, que é digna de ser chamada bem-aventurada, feliz. Esta é a nossa vocação. Ser santos é, na verdade, ser felizes. Porque o santo é feliz, porque Deus é a fonte primeira e suprema da nossa felicidade. Por isso, na medida em que somos autenticamente cristãos, vivemos a bem-aventurança, aquela felicidade que começa aqui na terra e vai chegar ao seu patamar máximo no céu. Amor dos Efésios. Acolhi em Deus vosso amadíssimo nome, que adquiristes por justo título natural, segundo a fé e o amor em Cristo Jesus, nosso Salvador. Imitadores que sois de Deus, reanimados pelo sangue de Deus, realizastes até o fim a obra que convém à vossa natureza. Inácio elogia a caridade presente na igreja dos Efésios. Ele chama a igreja, a comunidade, de imitadores que sois de Deus. Assim nós também devemos imitar Deus, imitando Jesus Cristo, que é o nosso caminho para Deus. Reanimados pelo sangue de Deus, ou seja, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se encarnou, Ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos, Ele nos deu a vida. E Ele ainda acrescenta: realizastes até o fim a obra que convém à vossa natureza. Nós que somos filhos de Deus, o que convém à nossa natureza, convém o amor, convém a caridade, convém viver o amor a Deus, o amor ao próximo, buscarmos no amor a plenitude da nossa existência.
Ele afirma logo depois que ele está acorrentado por causa do nome e da esperança que são comuns a nós. Está se referindo a Cristo e à obra salvífica de Cristo, a redenção, porque é a obra salvífica que nos dá esperança. É porque Cristo morreu numa cruz que nós temos esperança de nos salvar, esperança de vida eterna. Tem uma frase bonita, né, muito tradicional na espiritualidade cristã, que diz: Ave ó cruz, esperança única. Traduzindo do latim, Ave ó cruz, salve ó cruz, saudação amorosa à cruz, que é a fonte única da nossa esperança. Pois bem, ele está acorrentado, ele está preso, ele sofreu por Cristo e está esperando provavelmente percorrer o caminho que o conduzirá a Roma, e é o que ele diz logo depois, que ele deve sustentar, ele pede a oração dos fiéis de Éfeso, porque ele deve sustentar em Roma a luta com as feras, para poder desse modo ser discípulo. Vós vos apressastes a vir ao meu encontro. Então ele está preso, ele está esperando a sua ida para Roma, aonde ele vai se encontrar com as feras. Ele fala convencido que ele vai ser mártir, que ele vai dar esse testemunho final de verdadeiro discípulo de Cristo. É o que ele diz, né? Desse modo, para poder desse modo ser discípulo, vós vos apressastes a vir ao meu encontro. Então, quem é que foi ao encontro dele? Foi toda a comunidade? Não! Foi o bispo. Mas o bispo representa Cristo e representa a comunidade para os demais cristãos. Por isso, quem é que ele recebeu? Ele recebeu Onésimo, o bispo. Vejam como ele diz isso. Em nome de Deus, recebi a vossa comunidade na pessoa de Onésimo, homem de indizível amor, vosso bispo segundo a carne. Ou seja, receber Onésimo significa receber toda a comunidade. Tal é a unidade entre o bispo e a comunidade. E ele diz bispo segundo a carne, recordando que o verdadeiro bispo invisível é Cristo na sua relação com o Pai. E o bispo, né, Onésimo, é o bispo visível segundo a carne, assim ele diz. Ele cita o nome, fica um pouco engraçado em língua portuguesa, a Burro, meu companheiro de serviço e vosso diácono, segundo Deus. Ou seja, ele cita esse diácono, Burro, que é muito provavelmente da comunidade dos Efésios. É o que ele diz logo adiante. E por isso ele chama de vosso diácono, e que está a serviço dele como um companheiro. Ele cita então, estamos ainda no parágrafo número 2, o próprio, mais uma vez, o bispo Onésimo, o diácono Burro, Euplo e Frontão. Não sabemos quem sejam esses últimos dois nomes, mas provavelmente são ministros da comunidade de Éfeso. No final desse parágrafo número 2, na tradução em língua portuguesa, provavelmente temos aqui um erro de tradução, porque ele conclui, né, essa saudação inicial dizendo: é preciso glorificar de todos os modos a Jesus Cristo, que vos glorificou, morrendo numa cruz e ressuscitando, a fim de que, reunidos na mesma obediência, submetidos ao bispo, e você lê, e ao presbítero,
sejais santificados em todas as coisas. Entretanto, quando lemos o texto original, compreendemos que, na verdade, houve um engano de tradução, porque não se trata de ao presbítero, mas sim, a melhor tradução seria ao presbitério ou aos presbíteros, porque se quer indicar o colégio daqueles que estão em torno do bispo e a serviço da comunidade, os anciãos, os presbíteros. Vejam como é importante estarmos atentos, já que esta obra ela nos apresenta apenas o texto traduzido em língua portuguesa, não nos dando a alegria de ler na página ao lado o original, né? Em grego ou, quem sabe, também uma boa tradução em latim. No número 3, parágrafo 3, nós temos, inicia-se uma exortação à unidade. Não vos dou ordens como se fosse uma pessoa qualquer, embora eu esteja acorrentado por causa do nome. E essa expressão é muito interessante porque os judeus costumavam chamar Deus de o nome, em hebraico Hashem. Mas vejam que os cristãos também parecem usar, né, como herdeiros do judaísmo, essa expressão, ou seja, referir-se a Deus e de modo especial ao Filho de Deus encarnado como sendo o nome, é o nome no qual nós temos a salvação, o nome do nosso Redentor. Embora eu esteja acorrentado por causa do nome, ainda não atingi a perfeição em Jesus Cristo. Ou seja, ele reconhece que ele está no caminho da perfeição, porque já está preso, caminhando para o martírio, mas ainda não chegou lá. Mas ele precisa orientar os cristãos daquele lugar. Com efeito, estou agora começando a aprender e vos dirijo a palavra como a condiscípulos meus. Ou seja, todos nós somos discípulos, bispos, padres, povo, todos discípulos, condiscípulos. Sou eu quem teria necessidade de ser ungido por vós, com a fé, a exortação, a perseverança e a paciência. Todavia o amor não me permite calar. Vocês têm tanto a me ensinar, mas eu não posso calar a respeito de vós. É por isso que desejo exortar-vos a caminhar de acordo com o pensamento de Deus. De fato, Jesus Cristo, nossa vida inseparável, é o pensamento do Pai. Assim como os bispos estabelecidos até os confins da terra estão no pensamento de Jesus Cristo. Ele está tocando num problema. Existe um problema na comunidade, um problema de unidade. Ele está exortando os cristãos a superarem este problema. Porque o Pai, ele está unido ao Filho, e assim o bispo está unido a Jesus. E a comunidade deve estar unida, por sua vez, ao bispo, para estar unida a Jesus e unida ao Pai. Convém caminhar de acordo com o pensamento do vosso bispo, como já o fazeis. Vosso presbitério, de boa reputação e digno de Deus, está unido ao bispo, assim como as cordas, a cítara. Aqui vem uma imagem muito bonita. Ele elogia o bispo Onésimo, depois fala do presbitério, dizendo que goza de boa reputação e é digno de Deus. Nós já explicamos esta expressão. Está unido ao bispo como as cordas, a cítara. E ele vai usar então a imagem de um instrumento musical para falar da comunhão. Cada presbítero é como uma corda. Muitas cordas fazem parte da cítara. O bispo seria como a estrutura
vamos dizer, fundamental da cítara. Os presbíteros seriam as cordas. Por isso, no acordo de vossos sentimentos e na harmonia do vosso amor, vejam a importância da caridade, vós podeis cantar a Jesus Cristo. Ou seja, é preciso para sermos um coral digno de Deus, para oferecermos um canto de louvor a Deus verdadeiro, precisamos estar unidos ao nosso bispo e aos presbíteros, porque eles são como a cítara, eles dão as notas e nós cantamos segundo as orientações dessas notas musicais. A partir de cada um que vos torneis um só coro, a fim de que na harmonia do vosso acordo, tomando na unidade o tom de Deus, que é o do amor, canteis a uma só voz, por meio de Jesus Cristo, um hino ao Pai, para que Ele vos escute, vos reconheça por vossas boas obras, como membros do seu Filho. É proveitoso, portanto, que estejais em unidade inseparável, a fim de sempre participar de Deus. Ou seja, esse canto de louvor que deve subir da igreja se dirige ao Pai. E o Pai, então, vai reconhecer em nós a obra do seu Filho, Jesus Cristo, e vai nos dar a salvação eterna pelos méritos de Cristo. Mas é preciso que esse canto seja uníssono, seja um canto que se eleva na unidade, onde a unidade com o bispo e com os presbíteros se torna então essencial. Chegamos ao parágrafo número 5, e mais uma vez aqui a tradução em língua portuguesa deixa um pouco a desejar. Em português nós lemos: de fato, se em pouco tempo contraís com vosso bispo tanta familiaridade que não é humana, mas espiritual, é claramente um novo erro de tradução, provavelmente, porque, na verdade, o texto original não está falando de uma familiaridade que a comunidade contraiu com o bispo, mas está falando de uma familiaridade que o próprio Inácio de Antioquia contraiu com o bispo. A melhor tradução seria: de fato, se em pouco tempo contrair com o vosso bispo tanta familiaridade que não é humana, mas é dom de Deus, é espiritual, tanto mais eu vos felicito. Se eu sou privilegiado de conhecê-lo melhor, tanto mais vós sois felizardos, porque vocês estão em comunhão com ele, né? E aí ele volta ao tema da comunhão, da unidade, dizendo que a igreja deve estar unida com Jesus, como Jesus está unido ao Pai. Todos devemos estar vivendo esse mistério da unidade. Que ninguém se engane. E aí ele fala da Eucaristia, do altar. Que ninguém se engane. Quem não está junto do altar está privado do pão de Deus. Ele está se referindo claramente à Eucaristia, ou seja, essa unidade ela é visível na celebração eucarística. E quando nós comungamos a Eucaristia, quando nós comungamos o Cristo Eucarístico, nós estamos dizendo, estamos afirmando, estamos testemunhando justamente essa unidade que nos une a Deus, que nos une aos irmãos, que é dom de Cristo, crucificado e ressuscitado. Aquele que não participa da reunião é orgulhoso. Muito provavelmente, na comunidade de Éfeso, alguns estão se afastando da Eucaristia com o bispo, porque não simpatizam com o bispo, porque não estão 100% de acordo com ele, e aí começaram a não ir para a missa celebrada pelo bispo. E aí Santo Inácio está dizendo: quem não se engane, quem não está participando da Eucaristia, quem não está junto do altar, está privado do pão de Deus. E essa falta de unidade, ela tende a crescer se nós não nos alimentamos da Eucaristia. A Eucaristia, ela vai ser
não só expressão dessa unidade, mas ela é também fonte dessa unidade. Ela nos dá força para vivermos a unidade e, ao mesmo tempo, ela é a máxima expressão, é o ápice da nossa vida, que é marcada pelo dom da unidade em Cristo Jesus. Então, aquele que não participa dessa reunião não é santo, é orgulhoso e já está por si mesmo julgado, pois está escrito: Deus resiste aos orgulhosos. Vejam ele citando a Bíblia. Tenhamos cuidado, portanto, para não resistirmos ao bispo, a fim de estarmos submetidos a Deus. Resistir ao bispo seria resistir a Deus. Submeter-se ao bispo, submeter-se a Deus. Vejam com que força ele descreve esse ministério do bispo, que representa o próprio Cristo. E aí, ele fala logo no número seguinte, o número 6, ele fala: se alguém vê que o bispo se cala, tanto mais o deve respeitar, porque esse silêncio do bispo diante das dificuldades, às vezes é humildade, às vezes é o desejo de buscar, não em si mesmo, as melhores soluções, mas em buscar em Deus, em buscar, através da oração, as melhores soluções para a comunidade eclesial. Mais adiante ele diz: está claro, portanto, que devemos olhar o bispo como ao próprio Senhor. Por outro lado, o próprio Onésimo louva em alta voz vossa boa ordem em Deus, dizendo que vós todos viveis segundo a verdade, que nenhuma heresia se aninha entre vós, e que não dais ouvidos a ninguém que vos fale de qualquer coisa, a não ser de Jesus Cristo, na verdade. Então ele diz: temos que olhar o nosso bispo como... olhar para o nosso bispo vendo por detrás dele o próprio Deus. E o bispo deve ter um olhar também, né, que reconhece tudo de bom que existe na comunidade, como Onésimo faz, dizendo que a comunidade dos Efésios vive a sua vocação, vive de um modo ordenado a sua vocação em Deus, e que não há heresias ali instaladas na comunidade, e que a comunidade não dá ouvidos àqueles que anunciam outros deuses, outros senhores, porque sabe que só em Jesus Cristo nós temos a verdade e a salvação. Logo depois, a partir do número 7, existe uma exortação. É verdade que não há heresias, mas Santo Inácio deixa claro que existem heresias que circulam. Talvez não estejam em Éfeso, mas estão circulando por aí e podem chegar a Éfeso. E por isso ele diz: fujam das heresias. De fato, existem algumas pessoas que dolosamente anunciam outras doutrinas, ou seja, anunciam outros evangelhos diferentes do de Jesus Cristo. Ele diz: é um modo indigno de Deus este com o qual eles agem. É preciso que eviteis essas pessoas como se fossem feras selvagens. São cães raivosos que mordem sorrateiramente. Vejam a gravidade, como ele vê com horror o herege e as heresias. Atentos a eles, pois suas mordidas são difíceis de curar. E existe apenas um médico, carnal e espiritual, gerado e não gerado. E ele vai descrevendo Jesus na sua humanidade. O médico é Jesus, carnal, humano, e espiritual, Deus. Gerado, segundo a carne, humano, não gerado, ou seja, Deus. Deus feito carne, filho de Maria. Vejam a referência a Nossa Senhora, que era tão cara lá à comunidade de Éfeso. E filho de Deus, vida verdadeira na morte, vida primeiro passível
na sua humanidade que sofria, e agora é impassível, pois sua humanidade foi glorificada, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que ninguém vos engane no número 8, assim como também não vos deixeis enganar, sendo todos de Deus. A heresia é um engano. Sou vossa vítima expiatória e me ofereço em sacrifício por vós. Efésios, igreja famosa pelos séculos. Que bonito, que bonito. Sou vossa vítima expiatória, ou seja, vou morrer por vocês também. Ele deixa claro que ele vai ofertar a vida dele pela igreja dele, né, de Antioquia, e também pela igreja que está espalhada ali por toda a Síria, por toda a Ásia. Conclui o parágrafo 8 dizendo, e vejam que bonito, e essa frase tem um tom paulino, essa exortação tem um tom paulino muito claro: fazei tudo em Jesus Cristo. São Paulo ele usa muito isso, em Jesus Cristo, ou seja, nós temos que viver em Jesus, radicados em Jesus. São João usa aquela imagem da videira. Um galho deve estar, né, enxertado ali na videira, né? Se ele se separa da videira, ele morre. Assim nós devemos viver em Jesus, não nos separar jamais de nosso Senhor Jesus Cristo. No número 9 ele diz: saber que por aí passaram alguns levando mau ensinamento, ou seja, por mais que a heresia não tenha encontrado lugar, mas passou por ali pessoas que pregavam heresias. Porém, não os deixastes semear em vosso meio. A comunidade reconheceu o erro e mandou esse povo embora, porque sois as pedras do templo do Pai, preparadas para a construção de Deus Pai. Aqui ele está invocando expressões bíblicas que se encontram na carta de São Paulo aos Efésios. Se você pegar o capítulo 2 da carta de São Paulo aos Efésios, versículo 20 a 22, você vai encontrar o uso dessa metáfora, a ideia de uma construção de um templo de Deus, aonde, digamos, todos os cristãos são parte, né, são membros. No versículo 20 eu leio: edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Nele a construção toda, bem ajustada, vai crescendo e formando um templo santo no Senhor. Nele vós também sois juntamente edificados para serdes morada de Deus no Espírito. Vocês perceberam que a nossa edição ela não traz tanto referências bíblicas, o que é um crime. Ou seja, essa edição em língua portuguesa ela não é uma edição de alta qualidade, é realmente um texto básico. Uma edição crítica, ela traria em nota de rodapé todas essas referências, até aquelas implícitas, referências bíblicas implícitas, e que infelizmente não é o caso da nossa edição em língua portuguesa. Aqui também há referência à carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro. Na primeira carta de São Pedro, no capítulo 2 também, ali por volta do versículo 5, nós temos a indicação de que os cristãos são realmente pedras que compõem esse templo espiritual, esse templo de Deus. Eu vou ler para vocês. Versículo 5. Também vós, como pedras vivas, formais um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então ele une o texto de São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao 21, ao versículo 5 da
primeira carta de São Pedro, versículo 5 do segundo capítulo da primeira carta de São Pedro. E agora ele propõe uma outra imagem muito interessante. Vejamos. Ele diz que nós somos pedras do templo do Pai, sempre no número 9, preparadas para a construção de Deus Pai. E como é que vai acontecer essa construção? Essas pedras são levantadas até o alto pela alavanca de Jesus Cristo, que é a cruz. Vejam que belo! A cruz é apresentada como se fosse uma espécie de alavanca, capaz de levar uma pedra que está lá embaixo, uma pedra que está morta, uma pedra sem futuro, por assim dizer. Ele é capaz de elevar essa pedra, levá-la a uma vida nova, a uma vida santa. Fazer de uma pedra inútil, né, uma pedra que serve à construção do templo de Deus. Então, a cruz de Cristo é apresentada como essa alavanca. A cruz de Cristo é que nos salva, ela nos eleva. Mas, na prática, na nossa vida, o poder da cruz de Cristo chega ao nosso coração através do Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo é apresentado como uma corda. E aqui nós vemos um pouco o modelo da engenharia da época. As grandes construções usavam alavancas e cordas para levantar as grandes pedras, para poder, digamos, construir pirâmides, construir palácios, construir aquedutos, né? Então, vejam que bonito, né? O Espírito Santo é apresentado como uma corda. Então, essa corda envolve a pedra. O Espírito Santo nos envolve, mora no nosso coração. E aí, a força da cruz, através do Espírito Santo, nos eleva, nos leva a um lugar mais alto, nos faz assumir, dentro da igreja, o nosso lugar de santidade, a nossa vocação. É uma imagem extremamente bela, extremamente profunda e espiritual, que nos convida à oração. E ele continua usando essa imagem, dizendo: a vossa fé é como se fosse o vosso guindaste. Pela fé nós vamos subindo, crescendo. A fé é o caminho que eleva até Deus. Sois todos companheiros de viagem. Essa vida é uma viagem rumo à eternidade. Portadores de Deus. Vejam, portadores de Deus. Teóforos. Teóforo, portador de Deus. Teóforos. E do templo, portadores de Cristo e do Espírito Santo. Ou seja, nós levamos dentro de nós o Pai, Cristo, o Espírito Santo. Ele parece estar dizendo que nós somos, né, tabernáculos da Trindade. Fala dos objetos sagrados, fala dos mandamentos de Jesus Cristo, fala da sua alegria de estar em contato com essa comunidade que vive uma vida nova. Não há mais nenhuma outra coisa além de Deus. Logo adiante, a partir do número 10, ele fala, né, dessa necessidade que temos de viver as virtudes e dar testemunho das virtudes, né? E ele vai citando uma série de virtudes que devem fazer parte do caminho de quem está trilhando a via da conversão. A conversão deve nos levar a boas obras concretas. Devemos evitar todos os acessos de ira, devemos evitar toda a grandeza, as blasfêmias, e devemos cultivar a mansidão, que é o oposto à ira, a humildade, que se opõe a esse espírito, mania de grandeza, e a oração, que se opõe às blasfêmias. Diante dos erros, devemos ser firmes na fé. Diante da ferocidade, pacíficos, para imitar o Cristo. Devemos buscar a bondade, imitar em tudo o Senhor. Não se encontre entre vós nenhuma erva do diabo, mas com toda a castidade, veja a virtude da castidade e temperança,
permanecer em Jesus Cristo com a carne e o Espírito. Ele diz, no número 11, que são os últimos tempos. Os primeiros cristãos, eles esperavam de modo tão ansioso, tinha uma tensão escatológica tão clara na vida deles e nos escritos, que eles esperavam a volta de Jesus, a parousia, para amanhã, ou para hoje à noite. E por isso ele diz, são os últimos tempos, né? E é preciso então que nós nos preparemos para a volta do Senhor. Fora dele, continuo lendo no número 11, fora dele nada tenha valor para vós. Ele recorda que por causa disso, porque Cristo é o primeiro no seu coração, ele carrega as correntes por causa dele. E vê as suas correntes não como uma maldição, mas elas são como pérolas espirituais. Vejam, o sofrimento é visto como uma pérola espiritual. Quão bonito é isso, né? Lembremos-nos que São João Paulo II escreveu um documento, Salvifici Doloris, sobre o sentido cristão do sofrimento humano, que vale a pena ler nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que tantos adoecem e morrem, e nós que sofremos de tantos modos. Pois bem, então o sofrimento é visto como uma pérola espiritual, e ele vive esse sofrimento na esperança da ressurreição, daquela vida em plenitude que o Senhor reserva para nós. Ele volta ao tema da heresia. Vejam como ele está preocupado com aquilo que está acontecendo. Que tipo de heresia seria essa? Muito provavelmente se tratam de dois tipos de heresias. O primeiro seria uma heresia judaizante, que aparece em várias de suas cartas de modo um pouco mais explícito, ou seja, pregadores que querem que os cristãos vivam, na verdade, como os judeus, que pregam um Cristo humano como uma espécie de profeta, negam um pouco a divindade de Jesus e a universalidade da sua obra redentora, né? Enquanto existem outros que são os docetistas, que seriam aqueles que negam a verdadeira humanidade de Jesus, que Jesus realmente tenha se encarnado. Jesus seria uma espécie de fantasma ou uma espécie de holograma na sua humanidade. Ele pareceria homem, mas não seria de verdade. O que é um problema, porque então se ele não era homem de verdade, Maria não era mãe de verdade de Jesus, mas também Jesus não morreu de verdade na cruz. A obra redentora seria o quê? Uma farsa, na verdade, uma espécie de montagem, onde um holograma fingiria sofrer e morrer. Não. Duas heresias muito tristes que, infelizmente, acompanharam os primeiros momentos da vida cristã, da igreja primitiva. Então ele diz, ele pede para que não se deixem seduzir pela heresia. É melhor permanecer em silêncio do que falar e não ser. Ou seja, muitos falam, mas não vivem. É melhor silenciar quando não se vive. É bom ensinar-se aquele que fala, faz. Então ele diz, olhem, atenção, vejam os pregadores, vejam se realmente eles são homens santos. Os heréticos não podem parecer, mas na verdade não vivem de um modo santo, porque eles não estão em perfeita comunhão com Deus. No número 16, ele diz, meus irmãos, não vos enganeis. Aqueles que corrompem uma família não herdarão o reino de Deus. Os heréticos que sabem que estão corrompendo a igreja, eles não vão herdar o reino de Deus, segundo Santo Inácio. Com efeito, se morrem aqueles que fazem isso, segundo a carne, quanto mais aquele que, por sua má doutrina, corrompesse a fé em Deus, pela qual Jesus Cristo foi crucificado. Quão grave é corromper a fé da igreja! É muito grave. Vejam que o teólogo tem que estar atento
para não desviar-se da sua missão e não desviar o povo da verdadeira fé. Porque Jesus Cristo morreu por este povo, morreu pela igreja, morreu pela salvação, né? E por isso é preciosa aos seus olhos a sua esposa, né, o seu povo. Número 18, ele fala do homem novo. Meu espírito é vítima da cruz, que é escândalo para os que não creem, mas salvação e vida eterna para nós. Onde está o sábio? Onde está o inquisidor? E ele começa a fazer perguntas retóricas. E aqui existe uma referência clara, a primeira carta aos Coríntios, ao capítulo 1 dessa primeira carta aos Coríntios, onde nós podemos ler, numa carta que também fala da importância da unidade e que adverte os coríntios a não viverem divididos, né? Então, a partir do versículo 18 do primeiro capítulo, São Paulo fala da pregação da cruz e da sabedoria. Então ele fala, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é poder de Deus. E ele vai desenvolver então o tema da sabedoria. Aqui existem pequenas e várias referências a esse texto. Como vocês veem, e repito, a nossa edição em língua portuguesa deixa muito a desejar por não deixar clara as referências bíblicas implícitas que estão presentes no texto de Santo Inácio de Antioquia. Ele já havia citado Nossa Senhora, mas agora vejam que ele vai citá-la ainda duas outras vezes. Ele vai dizer, onde está a nossa vaidade? Onde está a vaidade daqueles que se dizem sábios? De fato, o nosso Deus, Jesus Cristo, segundo a economia de Deus, foi levado no seio de Maria, da descendência de Davi e do Espírito Santo. Ele nasceu e foi batizado para purificar a água na sua paixão. Então aqui existe uma referência ao seio de Maria. Ele foi levado no seio de Maria, ou seja, ele nasceu da Virgem Maria, né? E se você acha que eu estou colocando palavras no pensamento de Santo Inácio, você vai ler comigo agora, então, o número 19, o parágrafo 19, porque ele diz, ao príncipe deste mundo, o demônio, ficou escondida a virgindade de Maria. Então eu não estava colocando a palavra virgem à toa. Para Santo Inácio de Antioquia, ela é a mãe de Deus. No seio de Maria, Jesus foi concebido. Mas ele diz, ela é também a toda virgem. O príncipe deste mundo, o demônio, não conheceu a virgindade de Maria, seu parto e igualmente a morte do Senhor. Então aqui se fala de 3 mistérios que são de uma pureza impressionantes e que por isso não puderam ser compreendidos pelo príncipe deste mundo na sua impureza. Na sua impureza ele não pôde, ver e compreender o que estava acontecendo. Que Maria tivesse concebido e dado à luz a Jesus de um modo virginal, isso ficou, segundo o Santo Inácio, isso teria ficado oculto. Atenção, eu não vou dizer que isso é doutrina da igreja. Estamos lendo aqui os escritos de Santo Inácio. Eu estou explicando o porquê dele dizer isso. A impureza do demônio não teria sido capaz de contemplar e de compreender, o parto virginal de Nossa Senhora, do mesmo modo como não pôde contemplar e compreender a morte do Senhor. Então ficou escondida a virgindade de Maria, seu parto, o parto de Jesus, parto virginal,
e a morte de Jesus. E diz, são 3 mistérios. Ou seja, a virgindade de Maria é um mistério. O parto virginal de Jesus é um mistério. E a morte de Jesus é um terceiro mistério. Retumbantes de importância singular que foram realizados no silêncio de Deus, envoltos no mistério divino. No número 20, ele expressa o desejo de poder escrever um pequeno livrinho mais tarde para a comunidade de Éfeso. Infelizmente, se ele escreveu esse livrinho, nós não conhecemos esse texto. Mas, mais adiante, ainda no número 20, ele vai dizer: sobretudo, se o Senhor me revelar que cada um e todos em conjunto, na graça que provém do seu nome, vos reunireis na mesma fé em Jesus Cristo, da descendência de Davi, segundo a carne, filho de homem, filho de Deus. Então Jesus é filho de homem, filho de Deus. É homem, é Deus, né? Vocês têm que se reunir em nome de Jesus, na mesma fé em Jesus Cristo, para obedecer ao bispo e ao presbitério. Em concórdia. Concórdia é uma palavra que significa com um só coração, estável, partindo o mesmo pão, Eucaristia. E olha que coisa linda que ele diz. A Eucaristia é remédio de imortalidade. É remédio de imortalidade. Ela vai infundindo em nós a vida de Deus, vencendo a morte em nós. Antídoto para não morrer. Não para não morrer biologicamente. Antídoto para não morrer espiritualmente. A Eucaristia nos dá forças para não sucumbirmos ao pecado mortal, para não morrermos espiritualmente e para não irmos para o inferno. Então temos que nos alimentar da Eucaristia como antídoto, né, para não morrer. Mas a Eucaristia nos faz o quê? Viver em Jesus Cristo para sempre. E aí, como é de costume, as saudações finais. E nessas saudações finais nós descobrimos que ele está escrevendo a carta a partir da cidade de Esmirna. Ele fala de Policarpo. Ele e ele pede: lembrai-vos de mim como Jesus se lembra de vós. Jesus não nos esquece. Jesus no céu pede ao Pai por nós, intercede ao Pai por nós, né? Pede ao Pai pela sua igreja. Assim também a comunidade deve lembrar-se de Inácio e interceder, pedir a Deus por Inácio. Orai pela igreja que está na Síria, aonde está a sua diocese, Antioquia. Ou seja, ele está preocupado com o seu povo, o povo que ele deixou ali. Então ele pede orações pela sua igreja, né? Ele que está caminhando, sendo conduzido em cadeias até Roma, porque sendo o último dos fiéis, vejo a sua humildade, de lá fui julgado digno de servir à honra de Deus. E ele termina a sua carta dizendo: tende bom comportamento em Deus Pai e em Jesus Cristo, nossa esperança comum. Que Deus nos abençoe, que o testemunho de Santo Inácio de Antioquia, que a leitura dessa sua carta aos Efésios ilumine o nosso coração e nos ajude a crescer no amor a Deus e no amor aos irmãos, no amor ao nosso bispo, no amor ao nosso presbitério, no amor ao povo de Deus do qual fazemos parte, no amor à unidade, no desejo de defender a igreja contra todo tipo de heresia, contra tudo que a divide, no amor aos mistérios de Deus, ao mistério da Virgem Maria, ao mistério do nascimento de Jesus e da sua morte, da sua encarnação e da redenção. Sim, queridos irmãos, nós tocamos
lendo esse texto, meditando com esse texto, nós tocamos num coração apaixonado por Deus, o coração de Inácio, o coração de um mártir que ainda antes de derramar o seu sangue, testemunha a Cristo, o seu amor, a sua fidelidade a Cristo, nas suas palavras, na sua carta aos Efésios. Que Deus abençoe cada um de nós, que a Virgem Maria interceda por nós, que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.